noite a todos. Hoje no nosso canal do YouTube, Revalorização da Doutrina Cristã Universal, abordaremos as esferas do conhecimento. Portanto, eu irei fazer perguntas ao professor Maurício para estar elucidando esse tema e reduzindo mais para que nós possamos compreender e ver o quão ele é importante, né, na nossa vida. Portanto, a primeira pergunta que eu irei fazer ao professor Maurício é: quantos e quais são os níveis de organização do conhecimento espiritual? Então, muito boa noite a todos, né? O conhecimento espiritual, vamos dizer, gnose, né? Nós temos dois tipos de conhecimento. É o conhecimento de natureza material, que é o conhecimento epistêmico, veiculado pelo saber convencional comum, pelas escolas convencionais, e o conhecimento gnóstico, né? Que é veiculado, então, pelo movimento gnóstico. Então, esse se divide, que nós chamamos de conhecimento espiritual, é o conhecimento gnóstico. Ele se divide em três esferas. Essas três esferas são a esfera externa, esotérica, né? A esfera mesotérica e a esfera esotérica. Então, tem dois esotéricos, né? Tem o esotérico com X, prefixo eis, que significa externo. Meso do grego é meio, então é a parte intermediária, e exo com S, então é a parte interna. Obrigada. Então, dê a etimologia da palavra exo, meso e esotérico. Então, no estudo da etimologia da palavra, a gente tem que saber a origem e o significado do termo, né? Então, todos eles são de origem grega, e o eis com X significa externo, é o prefixo, né, que se coloca diante de esotérico. O meso significa intermediário, meio, né? E o exo com S significa interno. Obrigada. Vamos à terceira pergunta. Dê o significado do conhecimento cristão, exo, meso e esotérico. Então, o conhecimento cristão é desenvolvido para essas três esferas. Tem o seguinte significado: na esfera esotérica, então, está o conhecimento ao pé da letra, daqueles que interpretam as escrituras sagradas ao pé da letra. Só entende, então, os ensinamentos de Jesus Cristo na sua parte externa. Para meso, então, significa a mente intermediária, né? São aqueles que entendem o conhecimento já com mais profundidade. É uma transição de passagem de níveis internos de conhecimento da parte externa para a parte interna, que é para o meso, para o esotérico com S, né? Então significa o conhecimento interno, onde estão os mistérios, estão as profundidades do conhecimento desenvolvido por Jesus Cristo. E como que se situa esses tipos de conhecimento em cada esfera e em cada círculo cristão? Então, nós falamos de três esferas: esferas esotérica, esfera mesotérica e esfera esotérica. Essas três esferas, elas estão contidas dentro de dois círculos de conhecimento, dois círculos de expressão do conhecimento cristão. Então, Jesus Cristo expressou o conhecimento através de dois círculos: o círculo cultural e o círculo iniciático. No círculo cultural estão as pessoas que entenderam e entendem até hoje, né, os ensinamentos de Jesus Cristo ao pé da letra. As pessoas que não conseguem interpretar os símbolos, as pessoas que não conseguem ter acesso aos grandes mistérios, são aqueles que ouvem, que escutam, mas não ouvem, né, que têm olhos, mas não enxergam, como dizia Cristo, né?
e já na esfera, no conhecimento iniciático, então estão as pessoas, né? Nesse círculo está o conhecimento direcionado, relacionado com as pessoas que têm um grau de conhecimento mais elevado, um grau de percepção mais elevada, um grau de compreensão e de consciência muito mais elevado, e já consegue evidenciar os grandes mistérios enunciados por Jesus Cristo, consegue vivenciá-los, experimentá-los. Então, o conhecimento está assim distribuído, né, para a esfera esotérica com X, aquele pessoal que tem o entendimento do conhecimento cristão quase que materializado, então utilizam instituições religiosas místicas para a mercadologia, para seus objetivos materiais, e na intermediária, que é a mesotérica, então já é uma passagem do círculo cultural para o círculo iniciático. Na esfera mesotérica, então, do círculo cultural, estão aquelas pessoas que vão passando, né? Fazendo a migração do círculo cultural para o círculo iniciático. Então vamos a outra pergunta, né? Qual é a relação entre os círculos e os tipos de conhecimento? Então, a relação entre os círculos e os tipos de conhecimento, nós podemos dizer que é uma relação de interdependência. Então, eles se relacionam, né, de modo interdependentemente. Isso quer dizer que no círculo cultural estão as pessoas que poderão passar para o círculo iniciático. Então, o círculo iniciático, por sua vez, depende da sua entrada, né, da sua alimentação, que é no círculo cultural. E, por sua vez, o círculo cultural depende do círculo iniciático, porque é dali que se tem, dentro das pessoas, anelos, né, os objetivos de transcenderem-se e de irem para o círculo iniciático. Então, a relação de interdependência, né, entre esses dois círculos. Nesse círculo cultural, então, estão aqueles que Jesus dizia, para os muitos chamados. Então, nesse círculo estão os muitos chamados. Estão as pessoas, desde o tempo de Jesus Cristo até hoje, dissolvido pelas 60 mil religiões que diz existir. São as pessoas da missa, as pessoas das rezas, as pessoas do culto, né? Por isso se diz cultural. E daí vai tirar-se, né, pela seleção natural, algumas pessoas para o círculo iniciático, que se representam na fala de Jesus Cristo, os escolhidos, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, esses poucos que passam do cultural para o iniciático são os escolhidos. E que tipo de cristão pertence a cada um dos círculos? Então, para o círculo cultural, pertence os cristãos ainda muito incipientes com relação aos ensinamentos de Jesus Cristo. São os cristãos que, infelizmente, a sua grande maioria, né, dissolvida aí por todas as religiões no mundo todo, essa maioria se constitui das pessoas que ainda não têm uma capacidade cognitiva para entender os grandes mistérios ensinados por Jesus Cristo, aqueles ensinamentos que estão por detrás das parábolas. Para ter acesso a esses ensinamentos que estão por detrás das parábolas, é preciso que o cristão tenha, então, um discernimento, tenha já um grau de consciência mais avançado. E aí, então, ele tem olho para ver e vê, ele tem ouvido para ouvir e ouve, né? Então, nesse momento, ele sabe interpretar, decodificar os símbolos e sabe ler
nas entrelinhas aquilo que está nas linhas das escrituras, né? E no círculo iniciático, então, já estão aquelas pessoas que já têm um experimento próprio, né? Uma comprovação própria. São aqueles que, vamos dizer assim, que vivem pela fé. E no círculo cultural estão os que vivem pela crença. Crença, eu creio naquilo que eu ainda não obtive, mas que um dia eu poderei obter ou ver. E a fé, o juiz fala disto, eu conheço disso, eu dou fé. Então é algo que eu já conheci, já experimentei. Então no círculo iniciático estão as pessoas que já têm experimentação. Quantos e quais são os graus do conhecimento epistêmico e do conhecimento iniciático? Então, em todos os dois tipos de conhecimentos, no conhecimento epistêmico e no conhecimento iniciático, são 3 graus. Nós temos aqui no nosso conhecimento material, na sua epistemologia, então vem o conhecimento distribuído, né, de forma didática, em 3 níveis. Então nós temos o ensino que vai desde o berçário, né, ensino maternal, até o ensino médio, né, que se constitui o ensino básico. Então é um grau de informação, né? Vamos dizer assim, dividido, melhor explicando, em 2 graus, o primeiro e o segundo grau. E depois a pessoa vai para a faculdade, e lá então é o 3º grau, que é o grau da formação, é o grau onde a pessoa vai pegar a sua graduação. Lógico, depois ele pode fazer pós-graduações, ir para mestrado, ir para doutorados e pós-doutorado. Então, em síntese, são 3 graus, primeiro, segundo e terceiro. Isso do ensino material. O ensino espiritual também segue essa regra. Ele está dividido em 3 graus, né? Esses 3 graus, então, é que nós chamamos de conhecimento esotérico com X, conhecimento mesotérico com S, né? Meso com S, e conhecimento esotérico, o exo, desta vez, com S, né? Significando interno. Então, se divide na esfera externa, a esfera intermediária e outra esfera externa. E ele está dissolvido da seguinte maneira. Aqui no conhecimento epistêmico nós temos as escolas de primeiro e segundo grau, temos as faculdades. No esotérico, né, que é o conhecimento espiritual, o conhecimento gnóstico, nós temos então para o primeiro grau as religiões, as 60 mil religiões que se dizem existir. Ali o discípulo, né, o estudante, recebe um conhecimento de uma doutrina que está espalhada, né, dos ensinamentos de Jesus Cristo em primeiro grau. O segundo, então, ele tem que o segundo grau ele tem que ir para uma escola iniciática, uma doutrina um pouco mais elevada, né, que aprofunda os mistérios um pouco mais em relação ao primeiro grau. E para o terceiro grau, então, vão aqueles que já que tem aqueles círculos, né, iniciáticos que tem um ensinamento mais elevado, já são para os mestres, para os discípulos já mais adiantados e para os mestres. Então, e qual que é a relação entre círculo cultural e iniciático? Então, a relação entre o círculo cultural e iniciático, nós já abordamos em questão anterior, né? É uma relação de interdependência. Um depende do um e o outro depende do um, e um do outro do um, e vice-versa, né? É o círculo cultural que alimenta o círculo iniciático, e o círculo iniciático, por sua vez, é alimentado pelo círculo cultural. No círculo cultural do culto, né, das missas, etc., vão estar, então, os muitos chamados, né? E no círculo iniciático, então, passa aqueles poucos escolhidos. Qual é a nossa situação dentro de cada círculo cristão? Então, isso é importante, nós como cristãos saber nos situarmos, né,
dentro desse círculo, ou seja, saber aonde que nós estamos. Se nós, às vezes a pessoa está cantando de galo, né? Achando que está muito elevado nos seus ensinamentos e não está com tudo isso, né? Diz o provérbio árabe: quem já conheceu Deus jamais ousa a falar, a dissertar, a discursar sobre ele, né? E aquele que nunca viu, então é a pessoa que fica falando, o tempo todo, nunca viu, não conhece, né? Fica a todo momento tentando dar nome ao inominável, a dissertar sobre uma coisa incognoscível, né? Então é assim que se passa com esses círculos de conhecimento. É importante saber. Então, se eu ainda entendo o conhecimento ao pé da letra, se eu não consigo decodificar os símbolos, que os conhecimentos, os grandes mistérios estão por detrás dos símbolos, se eu não consigo ler nas entrelinhas, se eu ainda dependo de um pastor, se eu ainda dependo de um padre, se eu ainda dependo de um profeta, se eu dependo, etc, etc, para, através de sua revelação, eu ter um conhecimento de Deus, eu ainda estou no círculo cultural. Agora, se eu tenho revelações pessoais, né, de minha pessoa diretamente para com Deus, e eu já tenho as experiências, eu consigo ver dentro das parábolas, né, o que Jesus quis dizer. Eu sei interpretar os símbolos, eu sei ler nas entrelinhas, eu tenho a experiência direta, né, das dimensões, eu consigo desenvolver uma projeciologia, fazendo desdobramento astral, e nas outras dimensões experimentar tudo aquilo que Jesus deixou por parábola. Então eu sou uma pessoa que estou adentrando no círculo iniciático, né? Eu estou na esfera mesotérica, eu já sou um discípulo bastante adiantado, então eu estou preparado para receber o conhecimento de lábios a ouvidos. Já estou naquele ponto que diz popularmente, quando o discípulo está preparado, ele aparece o mestre. Então, no momento que me apareceu o mestre, eu sou do círculo iniciático. Ok, professor. A 10ª pergunta seria: quantos e quais são as nossas mentes e como se situa dentro das nossas esferas e dos círculos? Então, nós temos também ensinamento, né, a nós passados pelo venerável Mestre Samael, durante nossos estudos, né, no movimento gnóstico. Nós temos 3 mentes, conforme é ensinado em todos os seus livros. Então nós temos a mente externa dentro de nós, temos a mente interna e a mente intermediária. A mente externa, o Mestre Samael relacionou essas 3 mentes com os fariseus, com os saduceus e com os judeus. Então a mente externa é a mente do fariseu. Então o fariseu não é aquela pessoa que estava lá na Judéia, né, naquele partido político dos escribas, que eram contra, muitas vezes, até Jesus, né? E não é isso. Pode ser até nós agora que temos uma mente farisaica, ou seja, nós entendemos tudo ao pé da letra, nós só nos interessamos por aspectos materiais do conhecimento epistêmico e até aspectos materiais do conhecimento iniciático, né? E então nós temos a mente externa, e aí nós vamos estar aonde? No círculo cultural. Agora, se eu tenho a maior parte do meu tempo, né, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, são voltados para as coisas espirituais, então eu já tenho uma mente intermediária, que é a mente do saduceu. Agora, se eu tenho uma mente interna, né, então eu tenho a mente dos judeus, que é uma associação direta, né, a palavra judeu significa iniciado. Então eu já estou no círculo iniciático. Então Jesus passou isso da seguinte maneira com relação ao conhecimento:
O conhecimento para Jesus era importante, ele chamava muito importante, ele chamava de pérola, né? E na passagem desse conhecimento precisava de uma didática, então ele orientava que não adianta você deitar remendo novo em panos velhos, né? Então significa que não adianta você colocar o conhecimento que é novo, né, da boa nova, na mente velha, que é do fariseu, vai dar problema, vai dar conflito. Não adianta colocar vinho novo em odre velho. Então o vinho é o ensinamento novo de Jesus Cristo e o odre velho é a mente decrepitada, né, a mente dos fariseus e até dos saduceus, né? Então, a respeito disso, dizia o Einstein, a mente que se abre ao novo jamais volta a ser do seu tamanho original. Então, só vai avançar para o círculo iniciático os chamados, né, lá do círculo cultural, aqueles que têm a mente nova e que vão abrindo para o conhecimento das coisas sagradas, dos grandes mistérios. Eu queria que você enfatizasse mais essa questão de como Jesus relacionou o conhecimento com essas mentes. Então, Jesus relacionou o conhecimento com essas mentes através dessas três, vamos dizer, três parábolas, né? Três códigos, vamos assim dizer, precisa de interpretação. Então, quando Jesus diz não adianta deitar remendo novo em pano velho, então o pano velho é a mente velha dos fariseus e o pano novo, né, é o conhecimento. Então não adianta, vai provocar uma ruptura. Não adianta colocar vinho novo em odre velho. Mais uma vez está aí Jesus relacionando através de parábola, ou seja, o vinho novo é o conhecimento novo, totalmente revolucionário de Jesus Cristo, né? Que não é compreendido até hoje por toda a cristandade do círculo cristão. Então não adianta se colocar esse vinho novo dentro de uma mente tacanha, de uma mente velha, que é o odre velho. Então é preciso que essa mente rejuvenescesse, né, revolucionasse, para poder se conectar perfeitamente aos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, muito obrigada a você, né, professor Maurício, e obrigada a vocês, né, por estar nos assistindo. Era isso, né, o nosso tema de hoje. Boa noite a todos e obrigada. Então, muito boa noite a todos. Se inscrevam aí no canal, dê o seu positivo aí, né? E nos assistam, né, todos os nossos vídeos. E também vocês podem fazer nossos cursos na TV Websal todos os dias às 21 horas. Entra na nossa página, né, no nosso site www.aguisal.com.br, que lá vocês obterão todas as informações necessárias. Paz reverencial. Paz reverencial.